Olá, tudo bem? Eu sou o professor Miles e na aula de hoje nós vamos falar sobre regra de 3 composta. Primeira coisa que nós temos que lembrar são as grandezas. Nós temos grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Quando as grandezas são diretas, quando nós aumentamos um lado, o outro também aumenta. E quando um lado diminui, o outro também diminui. Quando elas são inversamente proporcionais, quando um lado aumenta, o outro diminui. Quando um lado diminui, o outro aumenta. Vamos ver alguns exemplos para ilustrar melhor isso. Por exemplo, um motociclista rodando 4 horas por dia percorre em média 200 km em 2 dias. Em quantos dias esse motociclista vai percorrer 500 km se rodar 5 horas por dia? Nesses problemas, primeiramente, nós vamos identificar as grandezas. Nós temos rodando 4 horas, então horas é a nossa primeira grandeza. Percorre em média 200 km, quilômetros percorridos, segunda grandeza. Em 2 dias, dias é a nossa terceira grandeza. Depois nós montamos uma tabela. Ela terá horas, quilômetros e dias. Nós temos que ele roda 4 horas por dia, percorre 200 quilômetros em 2 dias. Depois nós queremos saber em quantos dias. Quantos dias será o nosso X? Esse motociclista vai percorrer 500 quilômetros se rodar 5 horas por dia. Na tabela, então, nós temos 5 horas, nós temos 500 quilômetros e nós temos X dias. Nós vamos deixar fixa essa coluna do X e vamos analisar ela com cada uma das outras. Então, por exemplo, com as horas, nós vamos ter mais horas por dia, de 4 para 5. Isso significa que se ele rodar mais horas, ele vai demorar menos dias. Então, aumentou as horas, diminuiu os dias. Essa aqui é inversa. Depois, vamos analisar os quilômetros com os dias. Se ele tem que percorrer mais quilômetros, ele vai levar mais dias. Então, essa aqui é diretamente proporcional. Essa aqui ficou inversa, 4 sobre 5, nós vamos ter que inverter. Vamos escrever 5 sobre 4. Essa aqui, 200 sobre 500, vai manter porque é direta. E a do x nós não mexemos. Agora nós vamos reescrever isso. Vamos escrever aqui tem x igual a multiplicação das outras duas. Temos então 2 sobre x igual a os nossos 5 sobre 4, que nós invertemos, vezes 200 sobre 500. Podemos simplificar aqui, dividindo por 100 em cima e embaixo. Nós teremos então 2 sobre x igual a 5 sobre 4 vezes 2 sobre 5. Aqui existem duas maneiras de fazer. Podemos simplificar o 5 com o 5 ou fazer a multiplicação e simplificar no final. Então teremos 2 sobre x igual a 5 vezes 2, 10. 4 vezes 5, 20. Simplificando, ficamos com 1 meio. Então ficamos com 2 sobre x igual a 1 meio. Aqui nós vamos fazer uma multiplicação em x. 2 vezes o 2, x vezes o 1. Ficamos com x igual a 4. A resposta deste exemplo número 1 é 4 dias. Exemplo número 2. Considere que 20 homens fazem certo trabalho em 6 dias, trabalhando 9 horas por dia.
Para fazer o mesmo trabalho, quantos dias levarão 12 homens trabalhando 5 horas por dia? Então vamos ver primeiro as grandezas. Nós temos a primeira, homens trabalhando, dias e horas por dia. Então 20 homens, 6 dias, 9 horas por dia. Vou colocar na nossa tabelinha então. Homens trabalhando, dias e horas por dia. Então nós temos 20 homens trabalhando em 6 dias, num turno de 9 horas. Nós queremos saber quantos dias, que é o nosso x, vão levar 12 homens trabalhando 5 horas por dia. Então nós temos 12 homens trabalhando 5 horas por dia e esse é o nosso x. Fixamos então a coluna onde tem x e vamos analisar as outras. Então, nós tínhamos 20 homens trabalhando. Se nós diminuirmos para 12, vai aumentar os dias trabalhados ou diminuir? Nós temos menos homens trabalhando, mais dias de trabalho. Então essa é inversa. Depois, se nós tínhamos 9 horas de trabalho por dia, diminuímos para 5 horas, menos horas de trabalho são mais dias trabalhando. Também é inversa. Então, invertendo essas duas, nós ficamos com 12 sobre 20 e 5 sobre 9. Escrevendo, nós teremos 6 sobre x igual a 12 sobre 20 vezes 5 sobre 9. O ideal aqui é que nós façamos a simplificação, até para trabalharmos com números menores. Nós podemos dividir por 5 aqui e por 5 aqui, ficando com 1 e 4. E podemos simplificar por 3 aqui e aqui. Vamos ficar com 3 e 4. Nós ficamos com 6 sobre x igual a 4 sobre 4 vezes 1 sobre 3. Lembrando que 4 sobre 4 é a mesma coisa que 1 vezes 1 terço. Então, 6 sobre x igual a 1 terço. Vamos fazer a multiplicação em x. Teremos x vezes 1 e 6 vezes 3. Logo, x igual a 18. Resposta correta, letra C, 18 dias. Exemplo número 3. Um aluno resolve 300 exercícios em 10 dias, estudando 4 horas por dia. Quantos exercícios ele resolverá em 12 dias, estudando 8 horas por dia? Vamos ver as nossas grandezas. Então ele tem exercícios, dias e horas por dia. Então nós temos lá na nossa tabela exercícios, dias e horas. São 300 exercícios em 10 dias, estudando 4 horas por dia. Queremos saber quantos exercícios, o nosso x, ele resolverá em 12 dias, estudando 8 horas por dia. Então temos x, 12 e 8 horas. Fixamos então a coluna do x e vamos analisar. Aumentaram os dias, vai aumentar o número de exercícios resolvidos. Então essa é direta. Depois, aumentou o número de horas que ele vai se dedicar ao estudo. Então vai aumentar o número de exercícios resolvidos. Também é direta. Teremos então 300 sobre x igual a 10 sobre 12 vezes 4 sobre 8. O ideal aqui é simplificar para não trabalhar com números tão grandes. Então, por exemplo, eu posso simplificar por 4 aqui, que dá 1, e por 4, que dá 3. Posso simplificar por 2, que dá 4, e por 2, que dá 5. Fico com
300 sobre x igual a 5 terços vezes 1 quarto. 5 vezes 1 é 5, 3 vezes 4, 12. Então eu fico com 300 sobre x igual a 5 sobre 12. Fazemos a multiplicação em x, teremos então 5x igual 300 vezes 12 dá 3.600. X igual a 3.600 dividido por 5, x igual a 720. Resposta correta, letra D, 720 exercícios. Exemplo 4. Uma obra é construída em 8 dias por 9 pedreiros que trabalham 5 horas diárias. Em quantos dias 12 pedreiros trabalhando 6 horas diárias poderiam fazer a mesma obra? Então, nossas grandezas, nós temos dias, pedreiros e horas. Vamos à tabela então com dias, pedreiros e horas. 8 dias, 9 pedreiros, 5 horas de trabalho por dia. Queremos saber em quantos dias, esse é o nosso x, 12 pedreiros trabalhando 6 horas. Então, temos x, 12 e 6 horas. Nossa coluna onde tem o x nós vamos isolar e vamos comparar com as outras. Então nós tínhamos 9 pedreiros e passamos a ter 12. Aumentou o número de pedreiros, diminui o número de dias de trabalho. Depois, aumentou o número de horas trabalhadas, diminui os dias também. Logo, estas duas grandezas são inversas. Nós vamos poder reescrevê-las invertendo. Então temos 12 sobre 9 e 6 sobre 5. Teremos então 8 sobre x igual a 12 sobre 9 vezes 6 sobre 5. Podemos fazer aquela simplificação por 3. Por 3 nós temos 2 aqui e por 3 nós temos 3. E aí já vamos fazer 12 dividido por 3. Ficamos então com 8 sobre x igual 12 por 3, 4 vezes 2 quintos. 8 sobre x igual 4 vezes 2, 8 sobre 5. Fazendo a multiplicação em x, nós teremos 8x igual a 5 vezes 8. X igual a 5 vezes 8 dividido por 8. 8 por 8 dá 1. X igual a 5. Resposta correta, letra A, 5 dias. E o nosso último exemplo, exemplo número 5, nós temos: em 3 horas, 3 torneiras despejam 2.700 litros de água. Quantos litros despejam 5 dessas torneiras em 5 horas? Então, as grandezas nós temos horas, torneiras e litros. 3 horas, 3 torneiras, 2.700 litros. Completando a tabela, nós temos 3 horas, 3 torneiras, 2.700 litros. Depois, quantos litros é o nosso x? Despejam 5 torneiras em 5 horas. Então nós temos 5 horas, 5 torneiras e temos o nosso x. Isolando aqui a nossa coluna do x, vamos comparar com as outras. Nós temos mais horas, teremos mais litros, direta. Temos mais torneiras, teremos mais litros, direta também. Aumentou um lado, aumentou o outro. Reescrevendo, nós teremos 2.700 sobre x igual a
3/5 vezes 3/5. Fazendo a multiplicação, nós teremos 2.700 sobre x igual a 9 sobre 25. Fazendo a multiplicação em x, nós teremos 9x igual a 2.700 vezes 25. X igual a 2.700 vezes 25 dividido por 9. 2.700 dividido por 9 é igual a 300. X igual a 300 vezes 25. Fazendo essa multiplicação, você irá encontrar 7.500 litros. A resposta correta dessa questão, letra D, 7.500 litros. Por hoje é só, até a nossa próxima aula. Continue acompanhando o canal, veja outras aulas e bons estudos.